Você já teve altos e baixos na sua vida? Seja financeiramente ou até mesmo emocionalmente, em relações pessoais, ou até mesmo você sente alguma culpa por você ter alguma coisa e outras pessoas não terem? Ou você sente uma necessidade muito grande de dividir o que você tem com pessoas próximas, mesmo que isso deixe você no vermelho? Se você disse sim para algumas dessas perguntas, você está na aula certa. Assista essa aula até o final, pois eu vou entender com você se o seu merecimento está baixo ou não. E se ele estiver, talvez você esteja se auto-sabotando, mas não perceba. Mas antes de começar esta aula, eu peço a você que deixe o like neste vídeo, se inscreva neste canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. Peço a você que pegue papel e caneta para que você possa anotar todos os insights que eu trouxe aqui para você se avaliar e para você entender também como que você pode se trabalhar para você alcançar o seu sucesso. Afinal de contas, esta semana estamos falando sobre mente e coração fortes. E nada melhor do que a gente se entender para que a gente comece realmente a alcançar o sucesso que desejamos e merecemos, não é mesmo? Mas antes de começar esta aula, quero desejar a você, seja muito bem-vindo a mais um Liderando com Sabedoria. Que você tenha uma excelente quarta-feira. E espero que você já tenha pego o seu papel e caneta na mão para começarmos. E se você não assistiu à nossa aula de segunda-feira, onde nós falamos sobre crenças de identidade, ou seja, a base da pirâmide, sobre quem nós somos, eu convido você a assistir, porque vamos falar sobre um autoconhecimento, sobre o seu ser, sobre confiança. Ontem nós falamos sobre as crenças de capacidade, que são aquelas crenças relativas às nossas habilidades, às nossas competências. E se às vezes você já passou por alguma situação que achava que não iria conseguir aprender, ou até mesmo tem medo de novos desafios porque você não se acha capaz de superá-los, convido você a assistir essa aula. E hoje nós vamos falar sobre crença de merecimento. Ou seja, é aquela crença, como o próprio nome diz, se você entende que você merece ou não algo, se você aceita ou não que você merece. E muitas pessoas estão deixando de alcançar o seu sucesso pela crença de merecimento, por elas inconscientemente não entenderem que elas estão programadas para se auto-sabotarem, porque elas não se acham merecedoras. Conscientemente, quando você pergunta isso para elas, elas vão responder que sim, mas inconsciente, elas acabam não merecendo. Isso faz com que ela se auto-sabote. Então, anote aí essa primeira dica: autossabotagem. Se quando você começa a atingir um certo nível de sucesso, seja um sucesso financeiro, seja um sucesso amoroso, seja um sucesso profissional, uma conquista, enfim, a prosperidade em si. Quando você começa a alcançar essa prosperidade e você começa a se auto-sabotar, você tem sim um problema com o merecimento. E eu vou trazer aqui um caso real em que eu presenciei todo esse período essa pessoa se sabotando. Era uma pessoa próxima que ele estava muito bem empregado, muito bem casado, conquistando o seu apartamento, já tendo carro para ele, para a esposa, já com um filhinho pequeno, enfim. E o que, que aconteceu com essa pessoa quando ela começou a comentar muito de que ela estava conseguindo coisas em que os pais dela demoraram anos para ter e que ela estava alcançando muito antes da idade em que os pais conseguiram? Ela começou a se auto-sabotar. E infelizmente isso foi inconsciente. E a pessoa que está se auto-sabotando, ela vai buscar conselho com pessoas que vão dar maus conselhos.
E aí, aquela pessoa que estava feliz com o casamento, comprando apartamento, com a vida toda tranquila, vivendo só na alegria, começou a arrumar problema. O primeiro foi no casamento. E um problema assim, extremamente super superável, banal, uma discussão boba do dia a dia, que cresceu de tal maneira a ponto de acabar com o casamento pela infelicidade das palavras escolhidas, aquela emoção não administrada, uma falta de gestão das emoções de ambas as partes, mas que levaram a esse fim do casamento e que depois não foi mais consertado. Em segundo lugar, a pessoa se perdeu com relação ao próprio carro. Tantos problemas na cabeça, problemas criados por ela mesma, começou a não prestar atenção num determinado dia em que, desatento, acabou batendo o carro em outro carro. Depois, como se não tivesse acabado com essa questão do automóvel, começou a se auto-sabotar no emprego, a ponto de achar que sair seria a melhor solução para a vida dele no emprego, onde estava ganhando bem, era muito querido, enfim, e essa pessoa foi só se auto-sabotando. Em resumo, ficou longe do filho, acabou com o casamento, teve essa separação, acabou com o carro, perdeu o emprego, teve que voltar a passos que anos atrás ele se encontrava. Então, olha só como a autossabotagem pelo não merecimento, ela é silenciosa e ela não faz você achar que você tem. E você tem. Então, pense em todos os pontos que eu vou trazer aqui para que você possa identificar isso. Próximo ponto, sentimento de culpa. Se às vezes você se pega se sentindo culpado, mesmo que seja um pouquinho, por você estar conquistando as coisas, seja um namoro, um casamento, seja financeiro, seja profissional, enfim. E você começa a se comparar com pessoas queridas próximas a você. E com aquele sentimento de culpa que, puxa vida, olha, eu tô com isso e essas pessoas não têm. Cuidado, isso pode ser uma crença de merecimento. E aí você pode acontecer de cair na situação que esse caso verídico que eu acabei de contar caiu. Então você tenha realmente muito cuidado, porque você tem que trabalhar isso em você. Mais um ponto: escassez mental. Achar que, de certa forma, você está tirando do outro quando você recebe. Achar que as coisas são finitas. Achar que seja dinheiro, seja carreira, profissão, sucesso, enfim, achar que é finito, porque não é. Cada um cria o seu. Mas, às vezes, quando a gente está nessa sensação de que se eu ganho, o outro deixa de ter, você pode estar com essa crença de não merecimento enraizado em você e você não percebe. E aí, como que a gente trabalha isso? Primeiro, uma autovalorização de você mesmo, uma aceitação de quem você é, aceitação de que você merece sim ter mais que os outros, merece sim ter uma vida feliz, uma vida próspera. E por que eu digo merece sim ter mais do que os outros? Não é que no seu ser você é especial e é um filho único de Deus, mas é porque no seu olhar você vai se comparar sempre com quem tem menos. E aí você tem que aceitar que você tem mais do que ele. Porque quando você não faz essa comparação e você não sente esse remorso, ok, você não está olhando para quem tem menos, você provavelmente está olhando para quem tem mais e o quanto que você pode crescer. Então você sim vai receber. E é essa visão que você tem que ter, que você merece, que você recebe, tá bom? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, gratidão. Valorizar todas as suas conquistas e ser grato por elas, para que você possa receber mais, para que você flua essa energia positiva, para que você possa crescer e alcançar sim o seu sucesso.
Terceiro ponto, crescer e contribuir. Muitas pessoas acabam dando o que não tem e aí nunca alcança o sucesso. Então, primeiro você conquista, depois você contribui. E o crescer e contribuir faz muito bem para trabalhar crenças de merecimento. Isso faz com que você cada vez conquiste mais. Então, essa é um ponto assim valiosíssimo que é ensinado até na Bíblia, né? Quando a gente vê na Bíblia a questão do dízimo, de ofertas, né? É um crescer, contribuir. Se você tem, você pode contribuir com o seu próximo. Então, pense sobre isso e contribua assim quando você tiver. Porque se você não tem, primeiro você tem que trabalhar em você e conquistar para você. E aí depois você começa a contribuir. Quarto ponto, atitude positiva em relação à prosperidade e qualquer prosperidade, seja financeira, seja profissional, seja amorosa, seja familiar, enfim, a prosperidade ela tem que estar em todos os pontos da sua vida, todos os pilares. Mas você tem que ter atitude positiva para recebê-la, porque muitas vezes pode parecer ser ridículo, mas tem gente que não recebe a prosperidade de uma forma feliz. Já viu uma pessoa reclamar quando ganha um presente? Ganha um passeio? Essa pessoa não está tendo uma atitude positiva quando o universo está sendo feliz e sorrindo para ela, né? Já viu a pessoa quando vai, por exemplo, num casamento? E o casamento foi lindo, maravilhoso, tudo maravilhoso. O que há de melhor, melhor de música, de banda, melhor no comer, né? Muito bem organizado. E a pessoa ainda reclama. Ela não está tendo uma atitude positiva com relação à prosperidade que ela está recebendo naquele momento. Enfim, então tenha sim uma atitude positiva, se policie. Se você é uma pessoa que reclama demais, comece a se policiar e cortar esse vício. Isso é um vício. E é um vício que não te faz bem. É um vício que afasta você do seu sucesso. Profissionalmente falando, ainda mais para empresários, eu vejo muito desse vício errado nas pessoas que não estão tendo resultado e começam a falar assim: ah, mas é por culpa do governo, é por culpa da economia. Ah, os meus vizinhos também não estão tendo sucesso, toda a calçada de comerciantes não está vendendo bem. E isso te afasta da sua prosperidade. Por quê? Porque você não começa a olhar de uma forma positiva aos pequenos ganhos. E você, quando não enxerga os pequenos ganhos, você não consegue fazer com que eles cresçam, porque eles vão passar despercebidos para você. E aí, quando você começa a ter uma atitude positiva, você começa a prestar atenção nas oportunidades que você está deixando passar, e aí você começa a se aplicar nessas oportunidades e começa a crescer o seu negócio, tá bom? Então, olhe só como a crença de merecimento pode mexer em muitas coisas em você. E aí, eu quero que você, se você puder, se você chegou até aqui, comente aí no vídeo o que foi surpresa para você, o que você nem imaginava que fazia parte de uma crença de merecimento, de uma crença que te auto-sabota para que você não alcance o seu sucesso. E mais uma vez, antes de terminar este vídeo, eu peço a você que deixe o like neste vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. E eu te vejo amanhã com mais insights para que você tenha mente e coração forte e alcance o seu sucesso, o sucesso que você tanto merece, que você há tempo está atrás. Desejo a você uma excelente quarta-feira e muito sucesso!